Colossenses 2, versículo 1 diz assim: porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. É o Senhor que tem que poder de revelar a tua palavra à tua igreja. Eu oro, Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando toda a percepção e todo o discernimento. Em especial, Senhor, eu oro pela minha vida, que eu possa estar transmitindo a tua palavra com graça, com sabedoria, conforme o Senhor inspirou os escritores bíblicos. Senhor, precisamos de ti nessa noite. Edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então chegamos agora ao capítulo 2 de Colossenses. O que acontece? O grande objetivo da carta aos Colossenses é mostrar quem é Cristo. Em todo tempo, a gente vê a proeminência de Cristo, a gente vê que Jesus criou todas as coisas, a gente percebe a Trindade, tá? Em muitos lugares, infelizmente, não se ensina a Trindade. A gente percebe que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Esse versículo 3, versículo 2, ele fala Deus e Pai e Cristo. Entendeu? Colocando aqui já duas das três pessoas da Trindade. Agora, Paulo aqui, ele fala principalmente um combate espiritual. Então, o que acontece? Nós vivemos hoje tempos na igreja, onde é muito comum ter o termo guerra espiritual. E assim, da maneira que ele é aplicado na igreja contemporânea, ele não é aplicado de uma maneira correta. Esse termo de guerra espiritual, ele tem vários problemas. Veja, Paulo, quando fala de luta, ele fala de luta de oração, ele fala de luta em perseverança, ele fala de você permanecer firme na fé, ele fala de você lutar o bom combate, entendeu? Todos esses aspectos no nível pessoal. Agora, o que acontece? Nós temos que entender o seguinte, a luta já foi vencida em Cristo Jesus. Nós estudamos junto, carta aos Efésios, e na oração ali da armadura de Deus, a gente percebe que o papel da igreja, nós não temos em nenhum momento uma luta de ataque. Nós temos uma luta para permanecer naquilo que Cristo fez. A vitória já foi alcançada na cruz do Calvário, a salvação já foi alcançada. Agora, aonde que a gente começa a ter uma luta espiritual genuína? Primeiramente, no evangelismo. Cada pessoa que está sendo evangelizada, a pregação do evangelho, ela tem poder de saquear uma vida do inferno. Entendeu? Nós não temos como saber quem são os cristãos, quem são os eleitos, quem são os escolhidos do Senhor. Então, nós temos a responsabilidade de levar a pregação do evangelho a toda criatura. Vejam, você não precisa pegar um caixote, parar no meio do escritório da sua empresa e começar a proclamar o evangelho. Na verdade, no nosso dia a dia, a gente proclama muito do evangelho através do nosso testemunho diário de vida. O cristão, sendo luz do mundo e sal da terra, ele já vai fazer uma grande diferença numa sociedade corrompida pelo pecado. Agora, o instrumento que Paulo cita logo na abertura, veja no versículo 1, olha o que ele fala. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. O combate que Paulo fazia pela igreja era em oração. A igreja moderna não é uma igreja que ora. Nós, na verdade, temos muita dificuldade com oração. Oração, na verdade, para muitos dos cristãos é um negócio chato. Agora, você tem que entender o seguinte, se você depende de Deus, você vai ter que orar.
Eu lembro uma palavra aqui na igreja sobre oração, eu dei o seguinte termômetro. Você quer saber o quanto você depende de Deus? É o quanto você ora por um assunto. Porque se você não ora por um assunto, você está dependendo apenas da sua própria força. Embora na sua cabeça, às vezes você está num sentimento meio contraditório, você acha que orou por aquilo. Mas você sequer formulou meia dúzia de frases sobre o assunto em relação a Deus. Sequer você persistiu em oração. Lembrando que a oração, ela não vai mudar Deus. O que Deus tem por decreto vai se cumprir da maneira que Ele estabeleceu. Mas Deus criou a ferramenta da oração. Primeiro, ela fortalece a fé do crente. Segundo, ela é uma prova inegável de que nós servimos a um Deus poderoso e que realiza coisas e que atende orações. Terceiro, ela fortalece a sua fé profundamente. Quando você ora, e aquilo que você orou é vontade de Deus, é certeza que aquilo vai se cumprir. Assim que se cumpre, o nome de Deus é glorificado e nós somos fortalecidos na nossa fraqueza. Nós temos uma fé que oscila muito. Gente, nós somos carne, o espírito está pronto. Porém, a carne é fraca. Veja, nós oscilamos de acordo com os problemas, nós oscilamos de acordo com o nosso humor, nós oscilamos de acordo com a situação que está à nossa volta. Nós muitas vezes andamos pelo aquilo que nós estamos vendo. E quando o relatório que vem do natural é contrário ao relatório que vem da palavra, normalmente a nossa prática de oração e a nossa esperança acaba enfraquecendo. Por quê? Um dos problemas que nós temos é que quando aquilo que nós vemos está numa posição contrária àquilo que nós temos orado baseado na Escritura, a nossa esperança começa a esmorecer. Por exemplo, quando você ora pelos entes queridos e você evangeliza eles, é como se você batesse no muro. A pessoa ouve a mensagem do Evangelho e nada acontece. Qual que é a sua tendência natural? Não vou mais orar pela salvação dele. Porque não está dando resultado. Por quê? Você está andando pelo que você está vendo. Agora, vou te dar um simples exemplo. Você, antes de receber o Evangelho, você parava para pensar em Deus? Você parava para pensar em igreja? Todos nós não pensávamos que nós iríamos ser cristãos, iríamos ser salvos, iríamos ser luz. Ao contrário, todo o nosso foco antes de ser salvo estava no mundo, estava na nossa vida, nos nossos objetivos. Da mesma forma, gente, vocês têm que entender que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucura. O homem, no seu estado depravado, caído, ele vai ser sempre avesso ao Evangelho. Se não houver uma ação da graça de Deus, uma ação vivificante, é impossível para o homem natural se salvar. Entendeu? O homem entregue ao seu próprio desejo vai para o inferno. Lembra as palavras de Paulo em Romanos? Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, quando você está pregando, realmente você está batendo numa parede. Mas o Evangelho que você prega, ele é poderoso para salvar. É ele que vai vivificar, o poder de Deus vai vivificar a pessoa. E se você estiver diante de um cristão, de alguém que tem o nome escrito no livro da vida, aquela pessoa, com certeza, mais hora, menos hora, vai ser salvo. Com certeza. Então, assim, primeira coisa da batalha de oração, principalmente em salvação, entenda. Se o nome da pessoa está escrito no livro da vida, ela vai ser salva. Da mesma maneira, se o nome da pessoa não está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, ela não vai ser salva. Deus de antemão conhece todas as coisas. Entendeu? E os nomes que foram colocados ali são garantidos de salvação. Então não esmoreça, não olha para o que você está vendo. Eu vejo relatórios de pessoas próximas, parece que eu estou falando japonês. Sabe, parece que está pregando em chinês, biribiri, xing, não sei o que, não entende nada. A pessoa olha para a sua cara como se estivesse falando o maior absurdo do mundo.
Mas veja, olha para você, quem diria que você seria um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro? Entendeu? Olhando para mim, eu vejo que não há impossíveis para Deus. Então é com essa confiança que você tem que orar. Não só pelos seus problemas pessoais e pelos problemas das pessoas. Principalmente pela salvação. Entende? Por que a gente defende aqui na igreja que não existe mérito nenhum no homem para ser salvo? Somente Deus pode salvar. Porque senão não adiantava eu orar. Veja, se o homem tivesse realmente livre-arbítrio, e se Deus tivesse, não fosse interferir no livre-arbítrio humano, não adiantaria nada orar a Deus. Se oraria a Deus, Deus falou, não, mas ele tem livre-arbítrio, ele tem que escolher. Mas quando você ora ao contrário. Você ora assim, Senhor, salva aquela pessoa. Veja, se você tem um parente próximo, que está perto daqueles dias normais, de alguém partir aqui da terra, a pessoa não é salva. Mais ou menos a sua oração é assim, Senhor, joga na parede, passa o carro por cima, passa um trator nele. Não sei o que o senhor vai fazer, mas salva. Não é assim que você ora? Ou você vai orar, Senhor, que ele seja salvo, que o senhor respeite o livre-arbítrio dele, e que ele seja salvo. Até a gente brinca, que todo mundo, quando ora, é calvinista. E todo mundo, quando levanta a adoração, encontra um parente que não é salvo, falou, rapaz, você está precisando criar vergonha para a igreja. Você está precisando entregar sua vida a Cristo. Não é assim que a gente faz? Entendeu? Então assim, gente, não esmoreça nas suas orações. Tem coisa que é complicado. Veja, mesmo Deus tendo escrito já tudo, Deus usa agentes secundários. Deus usa a vontade do homem. Nós não temos livre-arbítrio, mas nós temos livre-agência. Nós temos vontade. E Deus sabe todas as coisas. Então ele faz as coisas de uma forma em que o homem trabalha para ele, e quando o homem é salvo livremente, ele quer. Quando a graça atinge o coração, a pessoa quer. Entendeu? Como vai acontecer algo no seu emprego, na sua família, algum assunto, por exemplo, tem assuntos que você ora há 10 anos e nada aconteceu. Eu tenho assunto que eu oro há 18 anos. Estou indo para 19, estou indo para 19 anos orando pelo assunto. E nada aconteceu. Mas eu sei que a hora que acontecer, a pessoa vai querer. Por quê? Porque nós não somos um robô. Embora sejamos responsáveis, embora Deus já decretou tudo, nós vivemos seres humanos que têm vontade. E que vivem a sua vida. Por isso que alguns assuntos demoram. Por isso que alguns, para ser salvo, demoram mais. Porque por um tempo eles resistem à graça, mas num determinado momento a graça vence e ele é salvo. Entendeu? A gente costuma dizer, que eu estava vendo um comentário do Marcos Antonello, estava conversando com o Rodrigo, que é o seguinte, quando Deus resolve salvar alguém, aquela pessoa não vai escapar. Não tem. Ela não tem escapatória, porque ninguém é mais poderoso do que Deus. Só que a gente não sabe o tempo que aquilo vai acontecer. Por nós, a gente faria o seguinte, Senhor, vai, dá um exemplo, Senhor, salva minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Abriu o olho, quando é a noite, minha mãe vai jantar em casa, está tomando um prato de sopa, de repente começa a chorar, sem ninguém falar nada, e fala, eu quero Jesus. Pode acontecer? Pode, mas não é a via normal. Existe um processo, existe um guiar, existe um alinhar de situações. Por exemplo, muitas vezes a gente olha pela nossa carreira profissional. Mas se Deus der o que você está pedindo agora, em 3 meses você vai ser mandado embora. Porque você não tem capacidade humana para exercer aquela função. Então o que Deus faz? Ele primeiro prepara você, ele primeiro edifica a sua vida, e aí no momento certo, você é levantado para uma posição pré-estabelecida por ele. Agora, o que os crentes querem? Os crentes querem a bênção fácil, mas não querem se preparar, não querem estudar, não querem trabalhar bem, não querem organizar seu futuro. E aí o que acontece? Depois começa a lamuriar.
Começa a falar, nossa, eu não estou entendendo o que Deus quer. Mas o tempo todo a Bíblia mostra coisas, a gente pega a vida de heróis da fé, Davi. Davi era um pastor de ovelhas, que foi chamado para ser rei. Davi teve fases. Primeiro pastor de ovelha, depois tocador de harpa, na sala do trono. Ali Davi teve a condição de ter um vislumbre. Aquele menino que era um pastor de ovelhas, um piá do interior, um caipira. Ele teve condição de ver como funcionava o governo, como é que eram as coisas no reino, como que Saul pegou um país que não tinha governo nenhum e organizou administrativamente todo aquele país, como funcionava organizar o exército, foram vislumbres. De repente, Davi é evidenciado no caso de Golias, e quando vai ver, vira o inimigo público número 1. Se ele não fosse um homem segundo o coração de Deus, que ele ia falar, Senhor, não estou entendendo nada. Quando eu era pequeno, o Senhor me ungiu como rei, mandou Samuel na minha casa, e agora eu viro o inimigo público número 1. Passada essa pior crise, surgem pessoas, os 400, ali da caverna de Adulão, que nada mais passava de um bando de gente quebrada, falida, descontente com a vida, e que a única expectativa foi seguir Davi. Deus pega aquele pessoal, e é com aquele pessoal que Davi tem uma equipe, que nas piores crises do governo, iam estar do lado dele. Quem segurou a pior crise quando Absalão tentou tomar o trono? Foram os valentes de Davi. Quem esteve do lado nas piores batalhas do reino? Foram os valentes. Da onde eles vieram? Lá da caverna de Adulão. Ganhou o trono. 7 anos reinando em Hebron. Para depois reinar mais 33 sobre Jerusalém e todo o reino. Gente, uma vida. Quando Jacó saiu, ele deitou a cabeça numa pedra, sonhou com a escada aberta no céu, e ele se comprometeu e falou, de tudo darei dízimo a Deus. Foram mais de 20 anos. Para aquele menino mimado, que era o menininho da mãezinha dele, entendeu? Se transformar em Israel, que como príncipe lutou com Deus. Isso é com todos nós. Com todo respeito, em algum grau, cada um aqui, em algumas áreas, é uma encrenca de 2 pernas. E Deus precisa tratar isso. Ele vai tratar como? Vai vir o anjo do plim-plim e plum, o Márcio saiu com a testa brilhando. Não. Vai lidar com o Márcio no dia a dia, nos conteúdos, no coração, na maneira de pensar, na maneira de agir. Por isso que muitas orações nossas demoram para ser atendidas. Porque existe um curso de vida. Existe um programa que já foi escrito por Deus. Existe um conteúdo a ser construído em você. Eu sou salvo pela graça. Mas a obra de Deus continua em mim. Existe o transformar na sua família. Existe o transformar nas suas emoções. Existe o transformar no seu casamento. Todos no seu trabalho, em qualquer área humana. Deus é Deus de processos. E Ele vai cumprir cada coisa que é o objetivo dele. Essa é uma outra certeza. A Bíblia que nós lemos fala o seguinte, que aquele que começou a boa obra em mim, vai terminar em Cristo Jesus. Gente, construtor perfeito. É que quando eu oro para a minha imperfeição hoje. Mas quem é você daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? Qual vai ser o meu equilíbrio emocional? Muitos hoje, ou alguns anos atrás, na primeira crise, derretiam. Anos andando com o Senhor e cumprindo os projetos de Deus. Quando vem a crise, você não se abala. Porque você tem conteúdo. Você é alguém que conhece Deus. Você é alguém fortalecido.
Você é preparado para as dificuldades da vida. Você é outra pessoa. Percebe? Esse processo tem que ser cumprido. Agora, se você ficar olhando para as suas imperfeições de maneira estática, você vai ser alguém que não tem esperança. Porque a Bíblia em nenhum momento manda você olhar para as suas imperfeições de maneira estática. Ao contrário. A Bíblia manda você olhar suas imperfeições e transformar ela pela palavra de Deus. Tomar uma atitude prática. Confrontar aquilo que está errado na sua vida com a verdade que a Escritura diz. E aquilo vai trazendo fruto, vai trazendo mudança, vai trazendo amadurecimento. E a graça de Deus vai crescendo, a santidade vai crescendo, todos os processos vão crescendo. Gente, tem projeto de Deus na nossa vida que leva 50 anos, que leva 40. Ah, irmão, base bíblica. Moisés foi chamado com 80 anos para ser o libertador de Israel. Só pega o caso de Moisés. E não faltava conhecimento humano. Porque ele foi criado em toda a ciência e conhecimento do Egito, a maior potência da época. Melhores escolas, melhores universidades, pelo menos naquela região do Oriente Médio. 80 anos. Tem coisa que Deus vai concluir quando você estiver perto do crepúsculo da sua vida. Quando tiver com o cabelinho bem branquinho, o rosto todo enrugado. Mas vai ser alguém maduro, alguém cheio da presença de Deus, alguém estável, alguém pronto, referência. Mas se você pensa que de uma hora para outra Deus pode construir isso, você está profundamente enganado. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com conteúdos duradouros. Entende? E quanto maior é o problema, maior é o processo. Percebe? Então, não esmoreça nas suas orações. O fato da sua oração não ter sido atendida, não quer dizer que você não está orando por algo que é a pura vontade de Deus. Sempre lembrando que a Bíblia nos ensina que Deus só vai atender a oração que é a vontade dele. E muitas vezes a vontade do Senhor é trazer caprichos. Para nós a gente vê isso. Quantos mimos o Senhor nos dá, quantos agrados, quantas coisinhas do seu dia a dia. Você vê o cuidado de Deus, você vê as coisas pequenas e fala, nossa, Deus só se preocupa com isso. Sim, porque Ele é Pai, Ele nos ama. Mas o principal projeto dele é mudar conteúdos. Por quê? Entenda, a eternidade não muda conteúdo de ninguém. Na eternidade, o único detalhe é que você não vai ter esse corpo corrompido da carne. O que já ajuda 99%. Ou 90%, não sei, mas o resto é tratado aqui. Tudo aquilo que você fizer em Deus, você vai levar para o milênio e vai levar para a eternidade. Você vai ser o Henrique, você vai ser a Elise, você vai ser a Bruna, vai ser o Marcelo. Vamos saber que é a Cláudia, vai saber que é o Júlio. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é o Deus de Elias. Entendeu? Você vai saber que é o Maurício. Você vai lembrar que nós congregamos junto. Entendeu? O único detalhe é que você vai receber um novo nome. Que só Deus sabe. O Apocalipse nos garante isso. Provavelmente esse novo nome tem muito a ver com toda a novidade que Deus trouxe na nossa vida e que vai trazer. Está muito ligado a isso. Amém? Então, adentrando a nossa palavra, vamos para o versículo 2. Ó, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Gente, olha o que Paulo ora aqui. Primeiro, conforto espiritual. Por quê? Perseguição na vida. Unidade do amor. Gente, igreja do século XXI é um problema. Tá? Por exemplo, nós somos uma pequena igreja, nós temos aí mais ou menos o número de pessoas que frequentam a nossa igreja em um mês
é em torno de 65 a 70 pessoas diferentes. Mas nós temos um grupo de aproximadamente 40 pessoas, entre crianças e adultos, que são os mais firmes. Veja, uma igreja do tamanho da nossa, em que você vê o seu irmão a menos de 10 metros, a gente já tem dificuldade de vínculo de amor. E um na casa do outro, um orar pelo outro, um dar o telefonema para o outro. Por quê? Porque nós somos uma cultura humanista, individualista, na qual, por exemplo, por que às vezes mega igreja funciona? Porque a pessoa ela quer ir consumir um culto. Eu não quero saber o problema da Sandra. Eu quero entrar na igreja, quero receber uma oração forte, quero receber uma oração de alguém, acabou o culto, eu dou pé logo para a pessoa que está do meu lado e volto para minha casa e viver minha vida. Mas isso não é a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é vínculo de amor. Por isso que a gente incentiva, irmão, convida o outro para tomar um café, troca uma mensagem de WhatsApp, coloque os pedidos de oração no grupo de oração da igreja, para que você perceba o que está acontecendo na vida do outro. Venha nos 10 minutos antes do culto para o prelúdio, quando a gente faz a nossa oração. Por exemplo, a Priscila apresenta um problema. Aí eu estou trabalhando, andando de carro, de repente eu vejo algo, lembro do problema da Priscila. O que a unidade do amor manda? Senhor, em nome de Jesus, ó, aquele problema da Priscila, eu coloco diante de ti. Coloca a tua mão, Senhor. Amém. Isso é a unidade do amor. Isso é suprir os santos. Isso é caminhar junto. Às vezes você vê um irmão que está passando por uma crise. Você pega, ninguém mandou. Você faz isso porque você é crente. E você vai fazer uma visita na casa dele. Mas espera aí, eu não sou pastor, mas quem tem que ser pastor para fazer visita? Lógico, responsabilidade pastoral, visitar a ovelha que está fraca. Mas isso não muda o fato que um crente tem que se relacionar com os outros. Então, ó, segredinho para 2018, invista em relacionamentos dentro da igreja. Traga irmãos da sua igreja para a sua casa, visite a casa de irmãos, façam problemas juntos. Isso vai fortalecer os vínculos. É muito importante isso. Amém? Vamos lá, versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, se Deus fosse revelar tudo para a gente, nosso cérebro derretia no primeiro segundo seguinte. Deus ele só pode revelar na medida que você tem a maturidade. Deixa eu dar um exemplo prático. Quem tem filho pequeno aqui? Você pode sentar com seu filho pequeno, ó, não vamos pegar as crianças abaixo de 4 anos. Vamos pegar uma criança, por exemplo, da idade do João. João tem 9, 10. Então eu vou pegar o João e vou sentar para conversar, e vocês vão pegar a Tainá. Vou sentar para conversar sobre o orçamento anual da família e o projeto financeiro para os próximos 5 anos. O que vai acontecer com eles? Vai derreter. Da mesma forma, gente. Tem coisa que Deus não pode revelar para nós, senão você vira uma poça d'água. Mas na medida em que você vai amadurecendo, na medida em que você vai enchendo de graça, o Senhor vai compartilhando e vai te revelando coisas da palavra. Não é aquele revelamento esotérico que a gente vê. Entendeu? E Deus vai colocando concreto na sua vida. Para que isso aconteça, é da sua responsabilidade que você gere um ambiente na sua vida que vai proporcionar isso. Lembra que certa vez eu comentei com vocês, desculpe o peso da palavra, mas a obra de Deus não tem parte com frouxo, com gelatina. Deus é Deus de homens e de mulheres. Todas as pessoas que construíram algo consistente em Deus eram homens maduros e mulheres maduras. Gente que sabia o que queria. Gente que se permitiu transformar. Gente que se permitiu ser tratado pela graça. Gente de conteúdo. Entendeu? Tudo isso tem a ver com isso aqui. Senhor, eu quero mais de ti, mas você não está pronto. Se apronta, que Deus trabalha. Faça a sua parte. Dê a resposta. Se posicione.
E aí, Deus vai derramar o que tem que ser derramado. Entendeu? Mas é necessário você se posicionar. Senhor, eu quero conhecer mais de ti. Não lê 3 páginas da Bíblia, vai conhecer o quê? Senhor, eu quero mais da tua presença. Não congrega. Não tem, é inviável, é só falácia, palavras vazias, lançadas ao vento, sem conteúdo. Senhor, eu quero mais da tua presença. Aí eu começo a desenvolver um programa pessoal sério, de oração, leitura da palavra, congregar com consistência, buscar fontes saudáveis da pregação do Evangelho, para compor durante a semana. Aí sim, aí você está gerando um ambiente. Aí você tem consistência, você tem conteúdo. Deus pode derramar. Amém? Vamos lá. Versículo 4. E digo isso, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Gente, o que acontece? Muitas pessoas dentro dessa igreja, e isso é muito comum hoje em dia, as tais das palavras persuasivas. O que são palavras persuasivas? Mais ou menos é assim. São palavras que todo mundo gosta de ouvir. Palavras que muitas vezes massageiam o nosso ego, mas que não têm um conteúdo espiritual profundo. Não tem um conteúdo espiritual eficaz. Normalmente, vou dar uma palavra persuasiva. Essas frases de efeitos que são tão comuns hoje em dia. Por exemplo, você está passando um maior sufoco. Alguém da sua família teve a fatalidade de uma enfermidade séria. Aí a pessoa, de maneira imprudente, de mais nem menos, com uma frase vazia, fala, não, irmão, Deus vai fazer. Mas você percebe naquela frase que ela não passa um jargão evangélico. Agora eu vou colocar diferente. Alguém que é um irmão que você caminha junto. Você está acostumado a olhar no olho. Alguém que participa da sua vida. Eu já orientei, você tem que ter um irmão na fé assim. Aí aquela pessoa chega do seu lado e fala, rapaz, difícil, hein? Como é que você está? Já mudou, a pessoa está sensível ao seu problema. Vamos fazer o seguinte. Você deve estar preocupado, você deve estar chateado. Eu também fiquei. Porque isso aí é um caso sério. Por exemplo, que nem aconteceu com vocês. O caso que vocês tiveram da enfermidade do vosso pai. Vai dizer que saiu soltando fogos de artifício. Não, é normal, todo mundo fica preocupado. Mas a pessoa que não tem frase vazia, ela é sensível ao problema do outro. E ela tenta, de alguma maneira, dividir o sofrimento. E ela chega e fala, olha, imagino que não deve estar sendo fácil, mas vamos orar, não vamos esmorecer. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Vamos pedir a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. É diferente. Não é frase vazia. Entendeu? 9 semanas da vitória. Faz 18. Sabe? Não é frase vazia. Pode funcionar? Pode, mas o que eu estou falando é algo mais profundo. Entendeu? Você não ser alguém vão. Ou o que é pior, nem frase de efeito que você fala. Você não está nem aí para o problema do outro. Você vai passar a eternidade com ele, mas aqui na Terra, cada um que livre o seu. É o auge da mentalidade humanista, egoísta do mundo dentro da igreja. Porque nós vivemos uma geração onde cada um quer livrar o seu. Ninguém quer se incomodar com problemas. Eu lembro que certa vez minha esposa estava com a camiseta dizendo, eu quero vidas. Uma pessoa muito próxima olhou para a cara dela, com aquela cara, tipo, você está louco? Isso aí é encrenca, eu não quero saber disso. Gente, fere a gente. Gente, magoa. Gente, dá trabalho. Gente, é pepino, mesmo que seja gente evangélica. Eu não quero encrenca, eu não quero pepino, não venha para o meu lado com gente problemática, porque eu já tenho problemas demais na minha vida. Eu não quero me incomodar com os outros. O evangelho é contramão.
Carregai as cargas uns dos outros. Orai uns pelos outros para que sejais curados. É contramão do mundo. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Vírgula. Enraizados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Gente, vamos por partes que aqui tem um caminhão de coisas. Não basta receber a Cristo. Se você chegar para 99% dos brasileiros e perguntar, você quer Jesus? A resposta da pessoa vai falar, quero. Porque nós somos um país de tradição católico-cristã. Entendeu? Se você quer Jesus, quer, mas ela não sabe o que você está falando. Veja, quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, a partir dali é uma fé ativa. É o que Paulo está falando aqui, ó, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Por exemplo, nós aqui cremos que uma vez salvo, sempre salvo. Primeiro sinal que uma pessoa tem a fé salvífica e que tem a segurança de salvação é que ela anda em Cristo. Nossa, uma vez salvo, sempre salvo. Então vou uma vez por mês para a igreja. Uma vez enganado, sempre enganado. Você 2 vezes mais filho do inferno do que você pensa. Porque, como ele diz no versículo 7, enraizados e edificados nele. Uma vez por mês na igreja, é enraizado. Uma pessoa que não ora nem para comer, é enraizado. Não, mas eu recebi Jesus como Senhor. Cara, você corre o risco de estar com os 2 pés dentro do inferno. Muito mais do que você pensa. Porque o pior de tudo é o cara que acha que é salvo. E é um enganado, que nunca nasceu de novo. Que vive uma vida cristã de pecado, contrária ao Evangelho. Toda a prática de vida, todo testemunho diário é contrário. E aí o cara vem usar uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, que é a segurança de salvação, para justificar sua pecaminosidade. E sua falta de novo nascimento. Gente, o crente tem que andar aqui no versículo 7, enraizados e edificados nele. Aí eu pergunto, o que é edificar? Deixa eu te dar um exemplo de edificar. Olha para essas linhas desse tijolo que está aqui. Quem está aí atrás, olha para o que está na frente da Camila. É uma linha após a outra, não é? Isso é uma edificação. Se você não está construindo dessa forma na sua vida, fazendo uma fundação, edificando e crescendo, você não está seguindo esse versículo, você não está sendo edificado em Jesus. Você está com a fé paralisada, estagnada, que não vai levar você a lugar nenhum. E glória a Deus que a salvação é pela graça. Percebe que tem que ser graça? Como eu sempre digo, se dependesse algo de nós, a gente dava um jeito de perder. Glória a Deus que Deus já fez a obra completa. Tudo veio dele. Então, eu estou seguro. Glória a Deus por isso. Entende? Porque eu tenho que crescer. E ele continua. Assim como fostes ensinados. Legal. Ensinado por quem? Gente, que igreja hoje no Brasil, vamos falar de Brasil, que igreja hoje ensina o evangelho puro da graça? Difícil, hein, gente? É difícil, hein? Você achar uma igreja que prega a palavra de maneira correta é difícil. Entendeu? Aí tá, você encontrou uma. Você congrega? Como que eu vou ser ensinado? Como crerão se não há quem pregue? Por isso que a Bíblia orienta que eu tenho que ter comunhão, eu tenho que congregar. Não, irmão, mas esse ano eu quero crescer na graça. Primeira avaliação que você vai fazer, quantos cultos você tem para a igreja? Se está na mesmice do ano passado, você só falou.
É só furacão, só frase de efeito. E você vai se iludir por 1, 2, 3 meses, esse ano eu vou crescer. Mas você não tomou uma atitude prática para crescer. Você não lê a Bíblia. Não, eu vou ler uma página da Bíblia por dia. Aí você tomou a decisão prática de crescer. Eu vou orar 5 minutos. Aí você tomou a decisão prática de crescer. Se você não está seguindo a sua fé de atitudes práticas, você só está falando. E você não está enraizado, não está sendo edificado e não está crescendo em fé. Você vive um evangelho meio místico. Que não é o evangelho da Bíblia. Na verdade, você precisa tomar cuidado, você corre o risco de estar vivendo outro evangelho. E outro evangelho, na carta aos Gálatas, fala que é anátema, é maldito. Lá nos Gálatas está falando dos judaizantes. Mas outro evangelho é outro evangelho. Em qualquer época da igreja. Lembra que eu expliquei que muitos de nós criam um ídolo, que a gente chama de Deus, e serve aquele ídolo? Entendeu? Isso é um perigo, precisa tomar cuidado, precisa avaliar a sua fé pelo que a Escritura fala. Precisa ver se a tua prática de vida fecha com a Escritura. Para daí você, enraizado, vai crescendo. Amém? Aí vamos lá, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja, o contexto aqui é daqueles seres espirituais, os éons, que o gnosticismo ensinava, que é um mundo espiritual, de anjos e demônios, e seres controlados pelos astros e tal. Mas veja, hoje em dia, na igreja evangélica, se você falar desses seres, a igreja já vai rechaçar. Porque todo mundo sabe que envolvimento com seres espirituais é errado. Entendeu? E todo mundo sabe que a aparição de anjo é algo extremamente raro. Que normalmente envolve risco de vida. É o que a Bíblia nos mostra. Entendeu? Então, se alguém vier falar dessa área, não vai ter tanto problema hoje. Mas, a parte A do versículo, que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens. Gente, o que tem de costume de homem, o que tem de tradição de homem, o que tem de coisas. Veja, em vez do pessoal chegar e falar, por exemplo, nós aqui optamos por um louvor mais tradicional, de 1900 lá para Pedrinha. Entendeu? Gente, chegar e falar, nós escolhemos assim. É um hábito nosso. O que o pessoal faz? Não, porque agora isso, porque agora aquilo, porque não sei o quê, dá a volta, não sei o que, doutrinas de homem. E você mal consegue viver o evangelho puro. E a turma ainda vem jogar peso, vem jogar carga, vem jogar prática. Coloque agora seu copo d'água. Copo d'água. Para beber? Doutrinas de homem, filosofias. Você vê, por exemplo, nossos ministérios de cura interior e libertação, é filosofia pura. É psicanálise dentro da igreja, coisa sem pé nem cabeça. Porque a Bíblia que eu leio fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já estou limpos pela minha palavra. Não, porque você tem que pegar o final de semana e nós vamos fazer isso, vamos jogar uma luz meio escura. Entendeu? Outro dia a gente estava comentando, por exemplo, pega um louvor hoje em dia. Qualquer igreja que queira ser bem sucedida no marketing eclesiástico, não estou falando do evangelho, ela tem que ter um louvor emocional. Se aquele louvor não mexer com o sentimento das pessoas, as pessoas saem daquele culto insatisfeitas, como se algo não tivesse funcionado dentro do script. Vou dar só uma dica para você. Presta atenção, nós estamos há 2 meses com a harpa. Quando você está cantando hinos da harpa, presta atenção, eles não mexem com a sua emoção. Começa a prestar atenção. Quando acontecer, você vai lembrar do que eu estou falando. E aí tenta lembrar alguns hinos que você ouvia antes, que mexiam profundamente com a sua emoção. Aí eu pergunto,
Entenda onde eu quero chegar. A emoção é uma faculdade da alma. João 4,24. Deus é espírito. É necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Lógico, as emoções dão cor à vida. Mas eu não posso adorar Deus com a minha emoção. Quando eu canto um cântico que eu estou entendendo, embora muitas vezes sua alma não esteja captando aquilo, você no seu espírito está adorando a Deus em espírito e verdade, porque a letra da música é uma verdade bíblica. Aí você está adorando a Deus. Percebe o problema do tipo de igreja que nós estamos vivendo hoje? É muito sério, é muito feio, é muita frase de efeito, é muito vamos lá. E as pessoas não crescem, não tem conteúdo. Veja, se você tomar Coca-Cola e comer suspiro a vida inteira, você vai crescer? Para crescer tem que comer arroz, feijão, salada, bife, fruta, legume, tudo isso. Com suspiro e Coca-Cola ninguém cresce. Vida cristã é igual. Amém? Quer crescer? Prepara. Ó, hoje eu fui buscar um frango no almoço. Tem um lugar aqui que faz um frango assado bem gostoso. Aí fui buscar um frango. Aí eu não vi a mulher desde o ano passado. Ela falou, nossa, o senhor não veio mais. Eu falei, não tive vindo e tal. Ela falou, olha, trabalhei demais no final do ano. Aí eu olhei para a cara dela e falei, me diz uma coisa, a senhora costuma pedir para Deus abençoar a senhora? Sim, eu peço, como é que o senhor sabe? Eu falei, não, que normalmente quando a gente pede para abençoar, a primeira coisa que Deus faz é mandar trabalho. Então, cuidado. Senhor, abençoa. 14 horas e meia por dia. Ou você acha que você vai abrir a porta, vai ter um baú cheio de dinheiro na porta da sua casa? Você acha que essa é a forma de Deus trabalhar? É o que muita gente quer ensinar. Entendeu? Mas não é assim. Senhor, me abençoa. Segura, cara, que você vai trabalhar igual gente grande. Vai fazer hora extra mais que o próprio relógio da empresa. Amém? Vamos seguir. Versículo 9. Olha que interessante o que ele vai falar. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, esse daqui é um dos versículos mais importantes da cristologia da Bíblia. Em Jesus Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus é plenamente humano e plenamente Deus. O que de Deus pode se ver, só pode se ver em Jesus Cristo. Se você pretende viver uma vida cristã abundante, siga o modelo de Cristo. Siga o modelo dos apóstolos. Siga o modelo de irmãos cheios do Espírito Santo, que tem um estilo de vida cristã totalmente diferenciado do que você vê por aí. Porque tem gente que, quando você ouve a pessoa falar que é cristão, dá bronca. Dá vergonha. Entendeu? Estava conversando com o irmão semana passada, anos atrás, entende? Foi visto um pastor aqui na região num prostíbulo. Isso é horrível. Pastor. Pessoa responsável por rebanho. Agora, se nos tempos de hoje um pastor faz isso, imagina as ovelhas. Aí a gente segue o Jesus, que é plenamente Deus. Nos mostrando, por exemplo, você lê Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Veja, ali é a constituição do reino. Ali já é um estilo de vida que a gente tem que seguir. Nós vamos estudar esse ano o Evangelho de Mateus. Que é importante você entender o que é pobre de espírito. O que é manso. Manso não é aquele cara que leva um tapa na cara. É manso. Não bate na outra. Isso não é a mansidão da Bíblia. Entendeu? Os pobres. É o cara que deu até as folhas da casa. Não é isso que é os pobres. Entendeu? Mas se você ler Mateus 5, 6 e 7, dá para você entender o espírito do que Jesus está falando. E dá para você começar a praticar. Entendeu?
Agora, a maioria dos crentes, você sabia que Jesus é plenamente Deus, plenamente homem? Sim, sabia. Você sabia que nele habita corporalmente a plenitude da divindade? Sabia. E aí? E aí que aí? Ô, cara, se você não olhar para Jesus e ver o estilo de vida que ele teve aqui, isso é só uma informação mental, teologia. Irmãos, vamos abrir a nossa aula número 7, Cristologia aplicada. Irmão Márcio, Jesus é a plenitude da divindade. Todo mundo, como esse pastor sabe da Bíblia. Legal, você era um religiosão que não valia nada, agora virou um religiosão que conhece a Bíblia. E aquela fé não funciona. Diferente, olha, eu sirvo a Deus, o Deus que eu sirvo veio como homem, o Deus que eu sirvo não apenas me salvou, mas me mostrou o caminho e mostrou a maneira que eu tenho de viver. E ainda nomeou homens para abençoar a minha vida. Mudou completamente a informação. Eu acabei de sair da chatice da teologia para uma Bíblia viva, que vai tocar no meu estilo de vida. Aí sim eu vou querer ver aqui, não, peraí, mas Jesus falou isso, mas Paulo aqui não sei o quê. Aí funcionou alguma coisa de conhecimento. O problema é que as pessoas querem saber, mas não querem praticar. E aí é conhecimento vazio. Aí você sai do culto, e aí como é que foi o culto? Nossa, maravilhoso, nossa igreja lá prega o evangelho. Mas o que você está vivendo? Porque você só saber o evangelho é um evangelho mental, sem vida, desprovido de obras. Como o Tiago, irmão do Senhor, falou, me mostra a tua fé através das suas obras. Não, eu aprendo, a minha igreja é muito boa, que Deus dê graça para o meu pastor, mas eu consigo aplicar, eu consigo tentar viver de maneira prática. Eu consigo extrair uma mensagem que serve para o meu dia a dia. Senão é só informação vazia, evangélica, teológica, correta. Só que sem vida, não produz vida. Carta à igreja de Sardes. Tem nome de que é vivo, mas morto está. Formalismo. Um evangelho que você não ouve a voz de Deus, porque Deus ele se comunica com a gente de uma maneira que ele se faz entender, principalmente através da palavra. Mas Deus se faz entender de outras formas, porque ele é um Deus pessoal. Então eu preciso tomar cuidado com os dois lados. Eu não posso nem cair para aquele evangelho místico, de experiências esporofobéticas, que está muito mais com um evangelho contaminado por demônios, do que um evangelho vivo do Espírito Santo, mas eu não posso cair para o formalismo morto. Nossa, você vê, Jesus elegeu antes da fundação do mundo. E aí, o que você faz? Não, elegeu antes da fundação do mundo. Cara, acorda. Você pode estar diante de um salvo ali. Você pode ser instrumento da graça para a salvação daquela pessoa. Eu acabei de aplicar o conhecimento. Só Deus salva. Só Deus salva. Irmão, que maravilha. É só isso? Não. Vou dar de novo o exemplo do evangelismo. Eu não tenho o poder de salvar, mas eu tenho o poder de testemunhar com a minha vida. Quem pode salvar é Deus, mas quem pode testemunhar sou eu. Aí está só fé aplicada. Fé viva. Amém? Vamos lá. Versículo 10. E estáis perfeito nele, porque é o cabeça de todo principado e potestade. Gente, vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Nós vivemos um fenômeno de um superdimensionamento no mundo espiritual. Gente, na boa, eu creio em capeta, entendeu? Sei que o diabo pode fazer um furdunço na vida de qualquer pessoa. Acredito que ele anda em derredor buscando alguém para devorar. Acredito que ele não possa possuir um crente, mas ele pode oprimir profundamente um crente. Entendeu? Mas assim, Jesus
está acima de todo principado, toda potestade. Entendeu? Acidentes acontecem. Não é que Deus não quis tirar. Por algum motivo que a gente não sabe, por exemplo, outro dia eu estava vendo o pastor Augusto Nicodemos, que é um dos maiores eruditos do Novo Testamento no Brasil, capotou o carro várias vezes. Não se fez nada. Qual que é a pergunta de quem conhece Deus? Senhor, por que o senhor quis capotar o seu carro? A Cláudia. Dirigindo na boa, pegou a porta, não sabe nem o que aconteceu. Quando foi ver, estava deitado no asfalto, os caras socorrendo. Toda cheia de sangue. Morreu? Não, não morri não. Estou vivinha da Silva para honrar o Senhor. Aí vem a pergunta, Senhor, o senhor está no controle de tudo. O senhor sabe todas as coisas. Esse acidente, o senhor já sabia tudo. Eu não estou entendendo nada. Mas, Senhor, obrigado, porque ninguém morreu, não aconteceu nada errado. Já congregou pessoa aqui na igreja, você conhece, que se envolveu num acidente na 277 e quando virou para o lado tinha um parente morto. Já pensou você está viajando numa estrada e em 3 segundos você perde um ente querido? Já pensou se alguém tivesse partido? Percebe? Gente, se aquilo aconteceu, pode ter sido até o diabo que provocou. Mas você tem que entender que foi limitado por Deus. Porque pelo diabo arrancava a cabeça de todo mundo. Entendeu? Pelo diabo não ficava nem doente, matava de uma vez, caiu um raio na cabeça. Mas Deus, na sua graça e controle soberano, limita a ação maligna. E principalmente, Jesus está acima de todo principado, toda potestade. Entende? Eu oro meio esquisito. Eu oro para que todo crente, o senhor sabe disso, né? O senhor sabe para coisa e vai dar experiência. Mas para mim, todo crente é que dá de cara com o endemoniado. Só para ver quem é o Jesus que a gente serve. É absurdo, é discrepante. Não tem. Uma palavra, entendeu? Uma frase, alguns segundos, em alguns casos, alguns minutos, que por algumas circunstâncias, às vezes, embaça um pouco. Mas não resiste. Nada resiste ao poder de Jesus Cristo. Aí está, ó o outro problema. Do conhecimento mental. Aí você sai da igreja. Nossa, hoje eu aprendi uma palavra tremenda. O quê? Que Jesus foi colocado acima de todo principado e potestade. Aí você está andando na rua, você passa do lado de uma macumba, você fala, está amarrado. Sendo que minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha. Senhor, em nome de Jesus, não permita esse mal. Não permita a destruição de nenhuma família. Que as pessoas envolvidas com isso possam ser salvas, para a honra e glória do teu nome. Tranquilo. Nossa, vai retalhar o quê? Vai retalhar. Eu já ensinei, veja, a Bíblia mostra alguns casos em que Paulo teve um monte de problema porque foi evangelizar, mas tem que entender alguns aspectos. Primeiro, não é regra. Segundo, lembra que Paulo foi levantado para sofrer pelo nome de Jesus? Lembra que Paulo perseguia a igreja? O crente tem lutas? Tem. Aí quebrou um copo. Ah, estou sendo retalhado. Irmão, o copo quebra. Você bate joelho. O carro raspa na porta da igreja. O jogo está sendo jogado. Só que as pessoas não entendem que eles servem um Jesus todo-poderoso, acima de tudo. Entende? Aparece alguém mais, por exemplo, aparece vamos escolher, uma pessoa envolvida com as trevas na igreja. Entende? O pessoal fica tudo de segunda. Entende? Certa vez aconteceu um caso que a pessoa, ela estava entre os 10 maiores mestres do ensino umbandista. No Brasil. Mestre.
cara mexe. Não sei se vocês sabem, a Umbanda é uma religião endógena da terra aqui. Então ela mistura do kardexismo científico francês de Allan Kardec com as religiões afro. Para vocês terem uma ideia, Umbanda mexe até com chakras, energias, portais, é coisa bem elaborada. E esse camarada, se não me engano, entre os 5 mestres e os 10 mestres. Veja, uma pessoa dessa, quando entra na igreja, que a gente pensa, vai cair duro e demoniado. O camarada entrava, ouvia toda a palavra e entendia. Sabe por que acontecia isso? Porque o Todo-Poderoso falou, com ele ninguém mexe, vai ouvir a palavra. E não tem. Se eu digo que não vai manifestar, que não vai roubar a palavra, não vai. Porque eu sou Todo-Poderoso, estou falando de Jesus. E eu ficava ao lado do cara, era um armário de porta aberta. Tamanho do Júlio. Eu ficava só pensando, meu Deus. Ficava só aqui, assim, entendeu? Sabe? Eu orava com ele só com o olho aberto, só, entendeu? E meio fora da mão direita, assim. Mas o Todo-Poderoso, quando Deus põe a mão, pode ser o pior. Ah, mas para aquela minha tia ninguém dá jeito, ninguém pode mais que o Senhor Jesus Cristo. Ah, o meu filho está perdido em sexo, está perdido em drogas. Ninguém pode mais que o Senhor Jesus Cristo. Ele estará acima de todo principado, de toda potestade, fonte de todo poder. E essa autoridade ele deu à igreja, Efésios 1, 20, 21. Ele é o cabeça e o corpo somos nós. Nós somos boca de Deus na terra. Não naquele sentido, eu profetizo na sua vida, meu irmão, não isso. Mas você é boca de Deus. Jesus, ele desfez as obras do diabo. Você pega uma pessoa dessa, você ora. Você pega uma pessoa dessa, você evangeliza. Você intercede pela vida dos seus parentes, dos seus amigos. Com a resposta garantida, a vontade de Deus vai se cumprir. O nome que eu estou orando está acima de todo nome. Eu não posso conhecer isso só com a mente. Isso é para conhecer quando eu estou com problema. Isso é para conhecer quando eu estou com luta. Isso é para conhecer quando o caldo engrossa. Porque saber que Jesus está acima de todo principado e potestade, quando você está comendo picanha fatiada no domingo, ninguém precisa disso. Eu quero ver a hora que chega uma notícia ruim. Aí você tem que saber quem é o Deus que você serve. Aí você saiu da teologia para o campo da fé. E aí nós vamos ver se a sua fé é consistente ou é só frase de efeito. Porque se no primeiro problema a sua fé derreter e entrar em crise, e essa crise te afastar do Senhor, provavelmente aquela não era uma fé salvítica. Ela era um conjunto de ideias que não atingiu seu coração. Porque na primeira crise, a fé derreteu. Não era uma fé bíblica consistente, duradoura, firmada. Percebe o que eu estou falando? E para encerrar, versículo 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Encerrando aqui, olha a frase de Paulo. Não, esse Paulo aqui, ele não está batendo bem, é o que ele fala no final do versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha que interessante a frase de Paulo. Mas essa igreja estava em vida aqui. Defunto não lê Bíblia. Você conhece algum defunto que lê Bíblia, carrega a Bíblia? Não. Defunto está no cemitério. Então essa carta é para uma igreja. E essa carta está dizendo que nós já ressuscitamos com Cristo. Isso me lembra Romanos 8. Os que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Não, peraí, Deus, mas esse corpo é o corpo do pecado.
Mas para Deus, a sua posição é de glorificado. Quando você desceu na água do batismo, se aquilo foi reflexo do novo nascimento, se você foi regenerado, nascido de Cristo, a sua posição hoje é de ressuscitado com Cristo, espiritualmente já. Fato que vai acontecer em 1 Coríntios 15, 52. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Esse vos digo um mistério, não abrir e fechar de olhos. Entendeu? Os mortos ressuscitarão. E nós, os vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Mas isso já é seu. Entenda. Entenda, gente. Para Deus, a sua posição é de salvo pela eternidade. Glorificado pela eternidade. Isso tem que ter poder no seu coração, de te trazer alegria, de te trazer paz, de te trazer fortalecimento. Olha o que eu estou falando, vida eterna. Eternidade com Deus. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas de manhã, entendeu? Quando você está com crise, quando você está com problema, quando você está sendo mal compreendido, quando as coisas não dão certo, lembra da esperança que há em Cristo. A coisa não está dando certo agora. O que não quer dizer que isso de alguma forma vai tocar na eternidade sua. O que não quer dizer que Deus não está no controle. O que não quer dizer que Deus está trabalhando para o melhor para você. O melhor não é comprar carro, não é iate, não é férias na Europa, não. O melhor para você, filho dele. Se você não se apegar a essas promessas, quando vem a crise, a sua fé corre o risco de ser mais abalada. Agora, quando você tira o olho daquilo que é importante aqui na Terra e põe o olho nas realidades espirituais em Cristo, aquilo te anima. Aquilo te fortalece. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe o que Ele faz, o que Ele é poderoso para fazer. Se algo não está funcionando bem, por um motivo que você não sabe, Deus te ordenou que fosse daquela forma. Quem crê, confia. É nessa confiança e nessa esperança que você tem que viver a sua vida cristã diária. Problemas virão, dias ruins virão. Mas acontecerão também momentos maravilhosos, momentos de júbilo, momentos de alegria, entendeu? Momentos de comunhão com Deus de uma maneira indescritível. Uma fé viva, rica e abundante. O céu não fica o tempo todo cinza. Atrás do céu cinza tem o céu azul. Não existe crente que só vive em luta. A Bíblia nos ensina, existe tempo de guerra, existe tempo de paz. Da mesma maneira que os problemas vêm, eles são vencidos e vão embora, e vem um tempo de refrigério. Nessa expectativa diária, você tem que se fortalecer em Cristo, e viver as dificuldades da vida, e viver as vitórias da vida. Amém? Vamos orar?